Olá, meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Edilson Caruso, pastor da Missão Ictus do Brasil, uma igreja cristã a serviço do reino de Deus. Estamos aqui para mais uma leitura cronológica da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje vamos ler o livro do profeta Ezequiel, capítulos 43 ao 45. O significado do templo, capítulo 43. O homem levou-me para a porta oriental. A resplandecente glória do Deus de Israel vinha do leste, como o som das águas correntes. E a própria terra brilhava como aquela glória. Parecia muito com a ocasião em que ele tinha vindo para destruir a cidade. Exatamente o que eu tinha visto no rio Quebar. E, mais uma vez, caí com o rosto em terra. A resplandecente glória do Eterno entrou no templo pela porta oriental. O Espírito me pôs de pé e me levou para o pátio interno. E a resplandecente glória do Eterno encheu o templo. Então, ouvi alguém falando para mim de dentro do templo, enquanto o homem estava do meu lado. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar em que meus pés vão descansar. Vou mostrar nesse lugar como os israelitas para sempre. Nunca mais o povo de Israel, nem seus reis irão arrastar meu santo nome na lama, com suas prostituições e seus ídolos, que nem deuses são, postos por seus reis nos santuários de beira de estrada. Quando eles construíram seu lugar de adoração exatamente do lado do meu, apenas uma parede fina separando os dois, eles arrastaram meu santo nome na lama com a sua adoração obscena e perversa. É de admirar que eu ficasse irado e os destruísse? Então, que eles se livrem da sua prostituição e dos seus ídolos repugnantes trazidos pelos seus reis. Então viverei com eles para sempre. Filho do homem, descreva para o povo de Israel tudo o que você viu no templo, para que fiquem envergonhados da sua maneira obstinada de viver. Faça que vejam o modelo do templo. Isso os deixará envergonhados. Mostre a eles a planta completa do edifício, suas entradas e saídas, as dimensões, as regulamentações e as leis. Faça um desenho para que eles vejam a figura e entendam o seu significado e vivam de acordo com este projeto e propósito. Esta é a lei do templo. Ao seu brilho, do topo do monte, tudo à sua volta será terreno santo. Sim, esta é a lei, o significado do templo. Estas são as dimensões do altar, usando a medida longa de 0,5 metro. A calha, na sua base, tem 0,5 metro de profundidade e 0,5 de largura, com uma aba de 1 palmo na beirada. O altar tem 1 metro de altura na base até a saliência inferior e 1 de largura da saliência menor até a saliência maior. Tem 2 metros de altura e 1 de largura. O fogão do altar tem 2 metros de altura, 4 cantos que projetam dele para cima. O topo do altar, na altura do fogão, é quadrado, com 6 metros de cada lado. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de cada lado. Tem uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro ao redor dela toda. Os degraus do altar sobem do oriente. Então, o homem me disse: Filho do homem, o Eterno, o Senhor, diz: Estes são os regulamentos que devem ser seguidos com relação ao altar durante os sacrifícios das ofertas queimadas e da aspersão do sangue sobre ele. Como a oferta de perdão,
apresente um novilho aos sacerdotes levitas, que são da família de Zadok, e vem à minha presença para me servir. Parte do sangue deve ser derramada nas pontas do altar, que saem dos 4 cantos acima da saliência superior e em volta da aba. Isso serve para purificar o altar e torná-lo apropriado ao sacrifício. Em seguida, pegue o novilho para ofertar de perdão e queime-o no lugar designado para isso, no pátio fora do santuário. No segundo dia, apresente um bode sem defeito como oferta de perdão. Purifique o altar da mesma forma que você purificou para o novilho. Depois de tê-lo purificado, ofereça um novilho sem defeito e um carneiro também sem defeito, tirados do rebanho. Apresente-se ao Eterno. Coloque sal sobre eles e ofereça-os ao Eterno como oferta queimada. Durante 7 dias, apresente um bode como oferta diária de perdão e, também, um novilho e um cordeiro tirados do rebanho, todos sem defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes devem preparar o altar para essas ofertas, purificando-o. É assim que vocês devem dedicá-lo. Depois desses 7 dias de dedicação, a partir do 8º dia, os sacerdotes devem apresentar as ofertas queimadas e as ofertas de paz. E eu aceitarei vocês com satisfação, com alegria. É o decreto do Eterno, o Senhor. Regras do santuário. Capítulo 44. Depois disso, o homem levou-me de volta ao complexo da porta externa do santuário, que era voltada para o leste, mas estava fechada. O Eterno me disse: esta porta está fechada e assim ficará. Ninguém deve passar por ela, porque o Eterno, o Deus de Israel, por ela entrou. Por isso está sempre fechada. Só o príncipe, por ser o príncipe, pode sentar ali para comer na presença do Eterno. Ele entrará no complexo pelo pórtico e por ela sairá. O homem conduziu-me pela porta norte para a parte do templo, da frente do templo. Olhei e ali estava a resplandecente glória do Eterno que enchia o templo. Prostrei-me com o rosto em terra, em atitude de adoração. O Eterno me disse: filho do homem, controle-se. Use os olhos e os ouvidos e preste muita atenção a tudo o que eu disser sobre os regulamentos do templo do Eterno, a forma em que se aplicam todas as leis, as instruções concernentes a ele e todas as entradas e saídas do santuário. Diga a este bando de rebeldes, família de Israel, mensagem do Eterno, o Senhor: chega de obscenidades, Israel, chega de arrastar esses estrangeiros irreverentes, impenitentes e incircuncisos de coração e de corpo para dentro do meu santuário, dando a eles permissão para comer as ofertas apresentadas em sacrifício, como se fosse um piquenique. Com todas as suas práticas repugnantes, vocês traíram minha confiança, quebraram a aliança solene que fiz com vocês. Vocês não cuidaram das minhas coisas sagradas, contrataram estrangeiros para fazer o trabalho, estrangeiros que não se importam com este lugar, com o meu santuário. Nenhum estrangeiro irreverente, impenitente ou incircunciso de coração e de corpo, nem mesmo dos residentes em Israel, deve entrar no meu santuário. Os levitas que me viraram as costas e me abandonaram, com todos os outros, isto é, todo o Israel, que fizeram pacto com todos os ídolos, que nem deuses são, pagarão por tudo que fizeram de errado. A partir de agora, farão somente trabalhos sem grande importância, guardar as portas, ajudar nos serviços do templo
e matar os animais dos sacrifícios para o povo e servi-los. Eles atuarão como sacerdotes dos ídolos, que nem deuses são, e fizeram meu povo tropeçar e cair. Por isso, jurei que ia castigá-los. É o decreto do Eterno, o Senhor. Eles pagarão pelo que fizeram. Estarão demitidos do santuário. Não poderão mais vir à minha presença, nem tomarão conta das coisas sagradas. Não terão mais acesso ao meu santo lugar. Sofrerão as consequências do que fizeram. Terão de levar a vergonha da sua vida desregrada e perversa. A partir de agora, realizarão as tarefas simples do templo. Mas os sacerdotes levitas descendentes de Zadok, que fielmente tomaram conta do meu santuário, quando todos viraram as costas e me abandonaram, virão à minha presença e me servirão. Eles farão o trabalho sacerdotal de oferecer os sacrifícios solenes da adoração. É o decreto do Eterno, o Senhor. Eles são os únicos que têm permissão para entrar no meu santuário. Eles são os únicos que podem se aproximar da minha mesa e me servir, acompanhando-me no meu trabalho. Sempre que entrarem no complexo da porta do pátio interno, eles devem se vestir de linho. Não devem usar vestes de lã enquanto servem no complexo da porta do pátio interno do templo ou dentro do templo. Eles farão o trabalho sacerdotal de oferecer o sacrifício da adoração. É o decreto do Eterno. Eles são os únicos que têm permissão para entrar no meu santuário. Eles são os únicos que podem se aproximar da minha mesa e me servir, acompanhando-me no meu trabalho. Sempre que entrarem no complexo da porta do pátio interno, eles devem vestir-se de linho. Não devem usar vestes de lã enquanto servirem no complexo da porta do pátio interno ou dentro do templo. Eles devem usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não devem usar nada que os faça suar. Quando saírem para o pátio externo, no qual o povo está reunido, terão de trocar as roupas com as quais estiveram servindo, deixando-as nos quartos sagrados. É ali que serão trocadas por roupas do dia a dia, a fim de não tornarem trivial o trabalho sagrado pela forma de se vestir. Eles não devem rapar a cabeça, nem deixar o cabelo comprido, sem cuidado, mas precisam mantê-lo aparado e bem cuidado. Nenhum sacerdote poderá beber vinho se tiver que entrar no pátio interno. Os sacerdotes não devem se casar com viúvas ou divorciadas, mas apenas com virgens israelitas ou viúvas de sacerdotes. Sua responsabilidade é ensinar o meu povo a diferença entre o santo e o comum, mostrar a eles como discernir entre impuro e o puro. Quando houver disputas, os sacerdotes serão os juízes. Eles decidirão com base nos meus juízos, leis e estatutos. Eles têm a responsabilidade de fazer que as festas fixas sejam celebradas e meus sábados sejam santificados exatamente como ordenei. Um sacerdote não deve se aproximar de nenhum cadáver para não se contaminar. Mas se a pessoa que morreu foi seu pai, sua mãe, filho ou filha, irmão ou irmã solteira, ele poderá se aproximar do morto. Mas depois de se purificar, deve esperar 7 dias. Então, quando voltar ao pátio interno do santuário, precisará fazer uma oferta de perdão por si mesmo antes de retornar suas atividades. É o decreto do Eterno, o Senhor. Com respeito aos sacerdotes serem proprietários de terra, eu sou a herança deles. Não a receberão. Eu sou a terra deles, a herança que possuem.
A comida deles virá das ofertas de cereal, das ofertas de perdão e das ofertas de reparação. Tudo que em Israel é oferecido ao Eterno em adoração pertence a eles. O melhor de tudo que se oferece em Israel, além de todas as ofertas especiais, será dos sacerdotes. Tudo que é oferecido em adoração ao Eterno em Israel será deles. Eles devem ser servidos em primeiro lugar. Sirvam-lhes com o melhor que vocês têm, e suas casas serão abençoadas. Os sacerdotes não devem comer carne, nenhuma ave ou animal que não forem apropriados para o consumo humano, como animais mortos encontrados na estrada ou no campo. Espaço sagrado para o Eterno. Capítulo 45. Quando vocês distribuírem a herança da terra, precisam separar parte da terra como espaço sagrado para o Eterno. 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Tudo isso é solo sagrado. Nesse espaço, reserve uma área quadrada de 250 metros de cada lado para o santuário, com uma área aberta de 25 metros de largura em volta dele. Demarque nessa área sagrada um espaço de 12,5 quilômetros por 5 quilômetros de largura. O santuário, o lugar santíssimo, estará localizado ali. É ali que viverão os sacerdotes, os que conduzem a adoração no santuário e servem a Deus ali. Suas casas estarão ali, junto ao santuário. Ao norte da área sagrada, um espaço de 12,5 quilômetros de comprimento por 5 quilômetros de largura, separado como terra para as cidades dos levitas que administram a adoração no santuário. Ao sul da área sagrada, meça um espaço de 2,5 quilômetros de largura por 12,5 quilômetros de comprimento, que pertencerá a toda a família de Israel. O príncipe receberá primeiro a terra adjacente aos dois lados do quadrado sagrado central, que se estende a leste até o Jordão e a oeste até o mar Mediterrâneo. Esta é a propriedade do príncipe em Israel. E os príncipes já não ameaçarão meu povo, nem o atropelarão por ganância. Eles respeitarão a terra conforme a distribuição feita entre as tribos. Esta é a mensagem do Eterno, o Senhor. Eu os tolerei já por tempo suficiente. Príncipes de Israel, parem de ameaçar de tirar vantagens do meu povo. Façam o que é bom e justo. Usem balanças honestas, pesos honestos e medidas honestas. A arroba e o pote devem ser iguais. O pote terá 1/10 de um barril. O barril deve ter a medida padrão para 2. O peso padrão deve ser de 12 gramas. 20 pesos mais 25 pesos para 15 pesos equivalem a 725 gramas. 720 gramas. Todos precisam contribuir. Estas são as ofertas que vocês devem apresentar: 1 cesto de uma arroba de cada barril de trigo e 1 cesto de uma arroba de cada barril de cevada. A porção prescrita de azeite, medida pelo pote, é de 1/10 de pote de cada tonel, que consiste de 10 potes ou um barril, pois 10 potes equivalem a um barril. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho e 200 ovelhas das pastagens bem irrigadas de Israel. Tudo isso será usado para as ofertas de cereal, ofertas queimadas e ofertas de paz, para fazer sacrifícios de propiciação pelo povo. É o decreto do Eterno, o Senhor. Todos na terra devem contribuir com essas ofertas especiais que o príncipe de Israel vai administrar. É responsabilidade do príncipe fornecer as ofertas queimadas, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas, nos sábados, em todas as festas fixas entre o povo de Israel.
as ofertas de perdão, as ofertas de cereal, as ofertas queimadas e as ofertas de paz para fazerem propiciação pelo povo de Israel são sua responsabilidade. Esta é a mensagem do Eterno, o Senhor. No primeiro dia do primeiro mês, pegue o novilho sem defeito e purifique o santuário. O sacerdote deve pegar o sangue das ofertas de perdão e esfregar nos batentes do templo, nos 4 cantos da saliência superior do altar e na porta de entrada do pátio interno. Repita o ritual no 7º dia do mês, a favor de todo aquele que tiver pecado sem intenção ou por ignorância. Dessa forma, vocês estarão fazendo a propiciação pelo templo. No dia 14 do primeiro mês, vocês devem observar a Páscoa, uma festa de 7 dias. Durante a festa, devem comer apenas pães sem fermento. Na Páscoa, o príncipe faz a provisão de um novilho com oferta de perdão, por si mesmo e por todo o povo. Para cada um dos 7 dias de festa, ele deve trazer 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, como oferta queimada para o Eterno, e também um bode todos os dias. E deverá trazer uma arroba de cereal para cada novilho e para cada carneiro, e um galão de azeite para cada arroba. No dia 15 do 7º mês, e então, cada um dos 7 dias da festa, ele deverá trazer as mesmas provisões para as ofertas de perdão, as ofertas queimadas e as ofertas de cereal e o azeite. Até aqui somente. Deus vos abençoe. Até a próxima leitura. Paz do Senhor Jesus.